Existiu um tempo onde eles reinaram sobre a crosta terrestre, e acredite, nada era capaz de detê-los. Por isso, hoje no Ordinário Selvagem você vai conhecer algumas dessas feras que formaram um verdadeiro império enquanto estiveram vivos. Então deixe seu like e se inscreva. Vamos nessa! Uma besta terrestre e um monstro dos rios. Criaturas poderosas que imperavam em seus dias. Um possuía a mordida mais mortal conhecida. O outro era dotado de uma fúria que nada podia conter. Entre uma hipotética batalha entre o Tiranossauro Rex e o Spinosaurus, qual dessas feras você pensa que ganharia? Esse é o Ordinário e hoje nós veremos Tiranossauro Rex versus Spinosaurus. Vocês pediram incansavelmente por esse vídeo, então já clica logo no botão do like para ajudar o nosso trabalho. É de graça e realmente esse clique nos ajuda muito. Como iremos falar de animais extintos, alguns estudos dos anos 2000 refutam informações de estudos dos anos 90, mas estudos recentes confirmam alguns dados dos estudos refutados. Então eu reuni todas as informações que apareciam repetidas nas fontes estudadas para termos uma maior coerência, ok? Deixe seu like e vamos nessa! Dois gigantes que acabariam com o ser humano em apenas um segundo. A força desses animais é estudada até os dias de hoje, e a cada nova descoberta percebemos o quão incríveis eles eram. Existem alguns dinossauros do gênero Tiranossauro, mas hoje abordaremos o que popularmente ficou conhecido como o temido T-Rex, e iremos comparar sua força com outro gigante, o Spinosaurus, que foi um dos primeiros dinossauros que, quando descoberto, mostrou à humanidade que dinos poderiam viver tanto em terra como em água. Vamos conhecer nossos adversários e saber qual deles é o mais forte. Características: o Tiranossauro Rex media cerca de 4 a 6 metros de altura e 14 metros de comprimento, sendo as fêmeas maiores que os machos. Só o seu crânio poderia chegar a 1,5 metros, o que explica muito a força da sua mordida, mas isso nós veremos a seguir. Um T-Rex pesava 9 toneladas em seu ápice. O Espinossauro não ficava atrás, quando o quesito era tamanho. Eles poderiam chegar a medir de 4 a 5,5 metros de altura e 15 metros de comprimento. Seu peso no ápice de sua forma física era de 8 toneladas. Importante, alguns veículos utilizaram a informação que o Espinossauro teria em torno de 18 metros, sendo o maior dino de sua época. Eu não encontrei artigos científicos que comprovassem tal afirmação. Os artigos acadêmicos consultados forneceram somente os tamanhos que mencionamos acima. Se você sabe de algum outro artigo, deixe nos comentários. A boca do T-Rex foi projetada para impressionar todo e qualquer animal. Afinal, ela era enorme e continha dentes grossos e pontudos. Eram cerca de 60 dentes que mediam de 20 a 30 centímetros. Para exemplificar, faça o seguinte exercício comigo. Pega uma régua de 30 centímetros e coloca na sua frente. Agora imagine uma boca com 60 dentes desse tamanho. É de dar medo, não é mesmo? A força da mordida do Tiranossauro Rex atingiu uma marca impressionante de 60 mil newtons de força, ou seja, pouco mais de 6 toneladas. Mas o Espinossauro também tinha seus truques. Em cima de sua coluna dorsal continha uma extensão óssea muito similar a espinhos que podiam medir de 1 a 2 metros, cobertos por uma pele fina. Era utilizado também para impressionar as fêmeas durante o acasalamento como um tipo de vela, já que ele era um dinossauro semi-aquático. Daí seu nome, que quer dizer algo como lagarto de espinhos. A velocidade do Tiranossauro Rex era de 27 a 40 km por hora, dependendo do desenvolvimento muscular. Já a do Spinosaurus, de 19 a 24 km por hora. Habitat: tanto o Tiranossauro Rex como o Spinossauro viveram no mesmo período chamado de Cretáceo, que data de 145 a 66 milhões de anos atrás. Porém, essas feras moravam em ambientes um pouco distintos. O T-Rex
habitou em toda a América do Norte, inclusive no Alasca e algumas regiões do México. Era um dinossauro terrestre bípede, ou seja, andava sobre duas patas traseiras, mas podia usar suas patas dianteiras, que eram bem menores, para apoio. Já o espinossauro era um dinossauro semi-aquático, tinha hábitos similares aos dos crocodilos que conhecemos, podendo viver dentro e fora da água. Ele também era bípede, mas dentro da água todas as patas eram utilizadas da mesma forma para se locomover. Apresentavam uma membrana entre os dedos que facilitava o nado. Seu habitat eram rios e pântanos da África, Marrocos e Egito. Dieta e comportamento. Esses animais eram carnívoros impiedosos e sua fúria quando estavam famintos era incontrolável. O T-Rex se alimentava de qualquer outro animal. Alguns estudos apontam que eles poderiam comer até mesmo a própria espécie. Apesar da fama de bravos, os T-Rex viviam em pequenos grupos familiares, geralmente um casal e seus filhotes. O espinossauro é um animal com muitas incógnitas. Cada descoberta de um novo fóssil, estudos refutam ou confirmam informações. Os próprios especialistas afirmam e depois voltam atrás no que tinham dito. Então, com base na coerência, posso dizer que o espinossauro tinha um comportamento muito voraz e quando estavam famintos, partiam para a briga com qualquer animal, mesmo que o tal animal fosse impossível de ser digerido por ele, já que sua boca era estreita e a passagem da sua traqueia também. Acredita-se que eles se alimentavam majoritariamente de peixes e aves, devido ao tamanho das presas, pois assim conseguiam engolir de acordo com o diâmetro da sua estrutura de mandíbula e pescoço. As presas terrestres eram pequenas ou de médio porte. Às vezes eles abatiam outros animais grandes, mas não conseguiam se alimentar devidamente deles, pois seus dentes eram retos e não curvos, o que dificultava arrancar pedaços. Os dentes perfuravam muito bem a carne, mas tinham dificuldade de despedaçar a presa. Luta. Depois dos dados apresentados, não é muito difícil imaginar qual desses enormes répteis venceria em uma batalha. Em minha opinião, o Tiranossauro Rex ganharia 100% das vezes de um espinossauro se a batalha fosse em terra, e se levarmos em consideração os estudos e descobertas que estão valendo até o momento no ano de 2022. Pois, como eu falei, a cada novo fóssil encontrado, uma nova informação pode surgir ou invalidar outra. O tamanho e peso de ambos os animais é semelhante, porém o T-Rex é mais rápido e possui uma mordida realmente letal. Ele finalizaria o espinossauro com poucas mordidas, mesmo que elas não fossem bem aplicadas. Eu acredito que rapidamente o espinossauro enfraqueceria e o T-Rex acabaria com ele. Se a luta fosse na água, eu acredito que dependeria da profundidade. Um T-Rex também poderia nadar, mas ele não foi projetado para fazer isso com tamanha agilidade e em uma profundidade um pouco maior, como o espinossauro. Então, na água, talvez o espinossauro ganhasse. Seria demorado, seria difícil, mas ele teria alguma chance. Desde o início dos tempos, predadores de elite vagaram pelos territórios, dominando todas as outras espécies em sua localidade. Com táticas astutas e adaptações físicas, esses predadores evoluíram ao longo dos anos para se tornarem alguns dos caçadores mais eficientes do planeta. Mas e se eu te dissesse que existem alguns predadores pré-históricos que não teriam a menor chance de sobreviver hoje? E vamos dar uma olhada então em 10 desses predadores hoje aqui no Ordinário Selvagem. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Titanoboa. A Titanoboa era uma cobra gigantesca, e quando digo gigantesca eu quero dizer enorme. Ela podia atingir 14 metros e pesar mais de 1 tonelada. Esse monstro rastejante viveu há cerca de 60 milhões de anos. Mas se ela existisse hoje, é pouco provável que conseguisse sobreviver devido a algumas razões. Em primeiro lugar, o clima da Terra mudou muito, e isso poderia ter um impacto negativo em suas escamas, dificultando a troca de pele que normalmente as cobras possuem.
Em segundo lugar, Titanoboa foi habitante das florestas tropicais da América do Sul e do passado remoto até o presente momento, outros predadores evoluíram significativamente nesses locais. Entre eles, a sucuri, por exemplo, que seria a famosa anaconda, e várias espécies de jacarés. Segundo estudos, eles são mais rápidos na arte de caçar do que a extinta Titanoboa, ou seja, na competição por alimento não venceria o mais forte fisicamente, mas sim o mais rápido. E nesse caso, quem ficaria de barriga cheia seriam os jacarés e as sucuris. Portanto, é difícil dizer se a Titanoboa conseguiria competir contra essa concorrência formidável. Sarcosuchus. Um antigo habitante do continente africano, esse réptil gigante era chamado de super crocodilo, o que claramente dá uma ideia do seu tamanho, embora tecnicamente não fosse um crocodilo, e sim um primo dele. O Sarcosuchus é muito semelhante ao gavial que conhecemos hoje, porém ele era muito maior, atingia cerca de 11,5 metros de comprimento e chegava a 4.300 quilos. Por que esse réptil imponente não poderia sobreviver hoje? Bem, em 2014 foi feita uma pesquisa que prova que os dentes do Sarcosuchus eram lisos e devido ao seu focinho estreito, ele não faria o famoso giro da morte dos crocodilos, restringindo a sua dieta na época, pois são os formatos dos dentes e o giro mortal que permite com que os crocodilos despedacem suas presas para se alimentar. Baseado nas presas dos crocodilos do Nilo na atualidade, nós percebemos que eles em sua maioria são animais grandes, o que restringiria ainda mais a dieta de um Sarcosuchus caso ele estivesse vivo atualmente. Uma alimentação baseada somente em peixes não iria satisfazer o potencial calórico que esse animal enorme precisaria e talvez não fornecessem nutrição suficiente para ele. Por isso, dificilmente ele sobreviveria no mundo atual. Purosaurus. Esse réptil não só parece um jacaré, como realmente é um. Ele é o maior que existiu. Esse gigante habitou toda a extensão da Amazônia e era um predador incrível na sua época, podendo atingir incríveis 13 metros de comprimento e pesar entre 8 a 10 toneladas. Se estivesse vivo atualmente, seria uma ameaça a inúmeros animais da fauna amazônica, tanto predadores como herbívoros. Ele seria o animal de maior força de mordida do mundo moderno e com uma boca tão grande capaz de acomodar o equivalente a um bovino adulto dentro dela. E é exatamente por esse poder todo de destruição que ele não sobreviveria hoje, pois uma superpopulação desse animal acabaria com o ecossistema, devorando todos os animais ao seu redor, o que o deixaria sem alimento. A fome extrema faria atacar os da sua própria espécie até que eles desaparecessem. Olha essa imagem do meu arquivo pessoal que fizemos de um fóssil dessa fera. Incrível, não é mesmo? Ave do terror. Claro que não podia faltar ela, né? A ave do terror. Na verdade, a ave do terror era um grupo de grandes aves carnívoras, não voadoras que viveram na América do Sul há milhões de anos atrás. O maior espécime encontrado media 2,5 metros, estima-se que ele pesava 200 quilos mais ou menos. Eram rápidas, com pernas fortes e bicos afiados, e adoravam devorar suas presas. Mas se temos que discutir por que elas não conseguiriam sobreviver hoje, a principal razão seria a disponibilidade de alimentos. A ave do terror era um predador especializado que dependia de presas muito específicas. Grandes herbívoros como preguiças terrestres e cavalos selvagens. No mundo moderno, há muito menos grandes herbívoros como esses para a ave do terror caçar, e muitas de suas espécies preferidas de presas foram extintas. Meganeura. De animais grandes para um pequeno, mas não tão pequeno assim, ok? Pois sua envergadura era de 75 centímetros. E não se engane, pois essa extinta libélula era sim um predador, pois se alimentava de outros insetos, anfíbios e pequenos répteis. Viveu no que conhecemos popularmente como megafauna, na região da Europa. E ela não sobreviveria atualmente por um motivo diferente do que vimos até agora.
O período conhecido como megafauna foi capaz de proporcionar animais tão grandes devido à atmosfera da Terra, que tinha mais oxigênio. Enquanto o nível de oxigênio hoje é de cerca de 21%, naquela época era de 35%. Então o Meganeura não seria mega, teria um tamanho normal ou simplesmente não sobreviveria a condições atmosféricas totalmente distintas do seu tempo. Tigre dente de sabre. É claro que meu predador extinto favorito entraria nessa lista. O tigre dente de sabre, o Smilodon, foi um predador impressionante que viveu há muito tempo. Entre muitos tipos, o Smilodon populator é o mais conhecido por ser o maior entre todos os descobertos até agora. Ele possuía uma cauda curta, o que o tornava ainda maior, pois podia atingir incríveis 3 metros e pesava cerca de meia tonelada. Esse antigo morador da América do Sul era realmente impressionante no quesito força e ainda possuía presas curvadas que chegavam a 20 centímetros. Olha para sua mão aí agora e faz um palmo bem aberto. Era esse o tamanho da presa de um tigre dente de sabre. Atualmente, ele teria dificuldades de encontrar comida suficiente, já que muitas das suas refeições favoritas estão extintas. Ou poderia devorar tudo e todos ao seu redor, causando um desequilíbrio na cadeia alimentar, o deixando totalmente sem alimento. E claro, o fator humano entraria aqui, pois sem alimento, dente de sabre migraria para localidades humanas, abatendo rebanhos inteiros e a nós humanos também, o que levaria à caça desenfreada desse lendário predador. Arctodus. No quarto lugar, nós temos o Arctodus, também conhecido como urso de cara achatada ou urso de pernas longas, um predador temido em sua época. Esse era um urso grande e resistente que vagava pela América do Norte há muito tempo atrás. Enorme, ele chegava a 3 metros de altura quando em pé e poderia pesar até 540 quilos. Ele possuía um focinho curto que fazia parecer um pouco com um cachorro, mas na verdade ajudava a morder com mais força e eficiência do que os ursos modernos. Por mais temível que o Arctodus fosse, provavelmente ele não sobreviveria hoje em dia. Isso porque seu habitat foi tomado por criações de gado e os fazendeiros colocariam fim em sua vida. Mesmo que alguns exemplares ficassem na selva, teriam que competir por alimento com ursos modernos que são mais rápidos no quesito de ataque e isso os deixaria para trás na competição por alimento. Artropleura. Uma centopeia gigante que viveu antes mesmo dos dinossauros. Encontrada na América do Norte, na Escócia, esse predador invertebrado media espantosos 2,60 metros e poderia pesar até 50 quilos. Eu tenho amigos que não pesam 50 quilos e eles já têm mais de 28 anos, hein? Estudos recentes mostram que a Artropleura poderia comer pólen e algumas plantas, porém a base da sua dieta era carnívora e aqui se enquadrava de tudo que coubesse na sua boca, desde insetos, répteis, anfíbios e até mesmo pequenos mamíferos. A sua mandíbula era forte, o que facilitava a ingestão de carne. Além do contexto atmosférico atual impedir o crescimento da Artropleura e a sua sobrevivência, predadores modernos, como ursos e alcateias de lobos, poderiam atacá-la mortalmente, não para se alimentar necessariamente, mas por vê-la como uma ameaça aos seus filhotes, impedindo assim a sobrevivência dessa espécie. Gigantopithecus. A seguir temos um personagem conhecido e admirado por sua força, o Gigantopithecus. Esse primata vagou pela Ásia há milhões de anos atrás. Medindo 3 metros e pesando cerca de 545 quilos, ele é o verdadeiro pé grande das florestas de um passado distante. Infelizmente, não há muitas informações sobre esse animal, pois foram encontrados apenas alguns fósseis dele. Mas se tivéssemos que falar se eles seriam capazes de sobreviver hoje, a resposta é um não definitivo. Os Gigantopithecus viviam uma época em que haviam muitas florestas ao redor para lhe fornecer bastante comida, espaços que hoje foram ocupados por humanos, e para isso nós humanos derrubamos grandes partes dessas florestas.
Além disso, o Gigantopithecus precisava de muita vegetação para sustentar o seu corpo, o que causaria ainda mais a diminuição da flora, reduzindo seu alimento em questão de pouco tempo. Tyrannosaurus Rex. O famoso e temido T-Rex era um enorme dinossauro carnívoro que pode ser considerado o mais cruel predador de todos os tempos. E por mais que tenham pessoas dizendo que ele era herbívoro, etc e tal, não caia nesse papo. Ele é um dos dinossauros mais conhecidos do mundo, com sua grande cabeça, mandíbulas poderosas e dentes afiados que trituravam tudo que se mexesse. Em seu ápice, o T-Rex poderia medir 14 metros de comprimento, de 4 a 6 metros de altura e pesar 9 toneladas. Mesmo sendo tão poderoso, ele não conseguiria sobreviver no mundo de hoje. Primeiro de tudo, o T-Rex viveu durante o final do período Cretáceo, que tinha um clima e ambientes diferentes do mundo atual, e só isso já afetaria significativamente seus pulmões e circulação sanguínea. Em segundo lugar, o T-Rex precisava de muita comida para sobreviver, pois era um grande predador e entraria na mesma questão que vimos antes, sobre o desequilíbrio do ecossistema. E eu particularmente duvido que os humanos deixariam um animal tão amedrontador assim sobreviver. E se você esperou pelo Megalodon nessa lista, não colocamos, pois já temos um vídeo detalhado que conta sobre o porquê o maior predador dos mares foi extinto. Em um mundo pré-histórico, verdadeiras bestas imperavam na Terra. Mas no meio do gelo, um gigante estabelecia seu império. Grandes, pesados e antigos, os mamutes foram os verdadeiros titãs da Era do Gelo. Muitas histórias permeiam em torno sobre esse extinto animal. Mas até que ponto essas histórias são verdades? Será que a sua resistência acompanhava a sua força? E se hoje a ciência trouxesse um mamute de volta à vida? Será que ele seria capaz de causar destruição em nosso meio? Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos sobre a verdadeira força dos mamutes. Então, já deixa logo o seu like. Fotos sensacionalistas? Tiradas de um ângulo meticuloso para aparentar uma visão fora da realidade? Ou os mamutes realmente foram os maiores animais a pisar em solo terrestre? As duas alternativas estão corretas. Primeiro, é importante falar que a maioria dos mamutes não eram maiores que um elefante asiático. Veja, um elefante asiático mede cerca de 2,80 metros de altura e de 5 a 6,5 metros de comprimento, e pesa em torno de 5 toneladas. Tendo em vista que hoje, em 2022, existem de 14 a 15 espécies de mamutes confirmadas, essa variação ainda está inconclusiva. Com alguns fósseis em análise, muitos deles não tinham a altura de um elefante asiático. Entenda, essas espécies foram encontradas na África, norte da Ásia, Europa, América do Norte, todas em locais frios ou de clima temperado. A maioria dos fósseis de exemplares adultos não eram grandes, pelo contrário, muitos desses mamutes mediam cerca de 1,72 m e pesavam aproximadamente 780 kg, como é o caso do mamute pigmeu, ou menores ainda, com cerca de 1,30 m, como é o caso do mamute anão do Japão. Indícios deles foram achados bem aqui na América do Sul, mais especificamente no estado de Rondônia, no Brasil. Um fóssil com marcas de dentes muito semelhantes às deixadas pelos mamutes. Independente do tamanho, eles apresentavam pelos, presas de marfim e uma camada grossa de gordura por debaixo da pele. Mas então, por que se ouve por aí que os mamutes foram os maiores animais terrestres? Porque houve um mamute realmente gigantesco, e sim, foi um verdadeiro titã da Era do Gelo. E ele era um mamute imperial, um animal enorme que viveu na América do Norte, do Canadá ao Novo México. O mamute imperial, quando adulto, media de 4,70 metros a 5,10 metros de altura e pesava de 15 a 20 toneladas. Esse animal possui um peso tão elevado, pois sua camada de gordura é realmente grossa, cerca do dobro da espessura da sua pele. Assim ele se protegia de invernos rigorosos.
As presas de marfins dos mamutes tinham 3 funções independentes da espécie: cavar a neve quando a profundidade atrapalhava sua locomoção ou para encontrar alguma planta para sua alimentação, marcar território as esfregando em árvores e também atrair as fêmeas, pois quanto maior a presa, mais chances os mamutes machos teriam de acasalar. No caso do mamute imperial, suas presas de marfim mediam de 1,5 m a 2,5 m. Sua tromba também era enorme, ela poderia chegar a medir 2,90 m. Durante a pesquisa, uma das fontes sugeriu a ideia de mamutes com presas de marfins de até 5 metros, mas eu não encontrei nenhum estudo que comprovasse essa informação. Os mamutes são herbívoros e comiam toneladas de plantas, raízes e frutos. O interessante é que ao mesmo tempo que os mamutes comiam a relva do local, eles a plantavam novamente, pois quando defecavam, as sementes dos frutos germinavam e viravam árvores com o passar dos anos. Outra espécie muito conhecida é o mamute lanoso. Esse foi a última espécie de mamute a ser extinto e por isso temos mais fósseis e mais estudos sobre ele. O mamute lanoso tinha uma espessura de gordura por baixo da pele de aproximadamente 8 centímetros. Eles possuíam até 4 metros de altura e pesavam de 7 a 9 toneladas. Uma curiosidade sobre essa espécie é que aparentemente cerca de 60% ou mais de sua alimentação era grama ou vegetação rasteira. E isso se torna curioso, pois em outros mamutes encontrados congelados, os materiais preservados em seu intestino tinham proporções bem similares e vários tipos de plantas, gramas e frutos, mas aparentemente os mamutes lanosos tinham a preferência por comer grama. Mas você deve estar se perguntando, como que um animal tão grande e com presas enormes comia grama? Simples, da mesma forma que a tromba de um elefante o permite comer grama, a de um mamute também tinha essa habilidade. Acredita-se que esse gigante tenha surgido no continente africano há milhões de anos atrás e que a primeira espécie a se adaptar a climas temperados tenha sido o mamute da estepe, que tinha coloração cinza e bem menos pelos e quantidade de gordura corporal que as demais espécies. Mas onde eles viveram com a melhor qualidade de vida foi na América do Norte e na Sibéria. Mas os mamutes não eram os únicos titãs da Era do Gelo. Eles dividiram esse título com o Paraceratherium, que seria um parente do rinoceronte. Alguns cientistas o classificam como um rinoceronte sem chifre. Essa besta enorme podia medir até 4,80 metros de altura e pesar de 14 a 20 toneladas. Os principais fósseis foram encontrados na Ásia, onde habitavam mamutes menores do que o mamute imperial ou o mamute lanoso. Eles também eram herbívoros, e estudos apontam que os paracerathérios teriam deixado de existir pelos mesmos motivos dos mamutes. Mas afinal, por que então os mamutes foram extintos? As maiores espécies de mamutes não tinham um predador que o perseguisse incessantemente, pois o seu tamanho intimidava até os maiores felinos dessa era pré-histórica. O leão das cavernas poderia caçar um filhote, mas somente se a comida estivesse realmente escassa. Afinal, filhotes de mamutes ficam próximos às suas mães, que esmagariam qualquer outro animal de seu habitat. Além do que, mamutes viviam em manadas, e atacar um filhote isolado era algo muito raro de se conseguir. Então, se não foi por predador, por que os mamutes não existem mais? A ciência traz duas possibilidades que, combinadas, resultaram na extinção desses animais. A primeira seria a mudança climática, que ocasionou o aumento da umidade do ar. E uma pequena mudança no clima poderia ser grande demais para os mamutes, mostrando que talvez a sua resistência ou capacidade de evolução não eram tão altas. E a outra possibilidade é a caça por parte de humanos. Veja, apenas um mamute imperial representava muito material de proteção e alimento para os humanos.
Seus ossos eram usados para fazer moradias mais resistentes e sua pele o teto dessas moradias, além de roupas. A carne alimentaria muitas pessoas por muitos dias. Estudos apontam que vilas inteiras se organizavam para executar mamutes e usá-los inteiramente para sua sobrevivência. Atualmente, existe muita especulação da possibilidade de clonar algumas dessas espécies de mamutes, entre elas o mamute lanoso. Como já foi citado no vídeo O Leão das Cavernas Sobreviveria nos Dias Atuais, o Dr. Albert Protopopot, um cientista que trabalha em território russo, mais especificamente na Sibéria, dirige um programa que lida diretamente com essa possibilidade, a de clonagem de mamutes. Além dos mamutes, ele e sua equipe estudam a possibilidade de clonar leões das cavernas, o lobo terrível e outras espécies já extintas. Alguns teóricos da conspiração publicaram em fóruns norte-americanos sobre o tema e insinuaram que essas clonagens já teriam acontecido e esses animais já estariam entre nós. Inclusive, um vídeo de 2016 se espalhou na internet afirmando que se tratava de uma filmagem real de um mamute lanoso. Se é verdade ou não, somente o tempo irá nos dizer. Extintos, mas vivos no imaginário humano. Os dinossauros são o tipo de animais que todo mundo gostaria de ter visto ao menos uma vez na vida. Mas infelizmente, hoje temos apenas um pequeno deslumbre deles. Entre tantas espécies que a humanidade já descobriu, existem algumas que se destacam, tamanha sua força, poder de adaptação e habilidades. E é sobre elas que nós veremos hoje no Ordinário Selvagem. E se você curte temas assim, já curte também esse vídeo e considere se inscrever aqui no canal. É rápido, de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Deixe seu like e vamos nessa! Antes de começar com a nossa lista, é importante dizer que a classificação dos dinossauros mais fortes é um assunto debatido entre os paleontólogos, pois é difícil determinar a força exata desses animais extintos. No entanto, com base em algumas características e estimativas gerais, alguns desses incríveis animais são evidenciados e considerados como alguns dos mais fortes. E saiba que não são só predadores que irão aparecer por aqui. Tenha em mente que essa lista não está em ordem específica, ok? Pois a força pode ser medida de diferentes maneiras e algumas informações podem variar de acordo com as descobertas mais recentes. Aqui estão 9 dinossauros notáveis que podem ser considerados os mais fortes descobertos até o momento. Tyrannosaurus Rex. Vamos começar pelo mais conhecido e sim, absurdamente forte. Segundo estudos, podem existir mais de uma espécie de T-Rex de tamanhos diferentes. Porém, alguns especialistas defendem que na realidade o T-Rex foi somente uma espécie e os demais seriam semelhantes, porém espécimes distintas. Fato é que o T-Rex era um predador formidável, com uma mandíbula poderosa e dentes grandes, projetados para esmagar ossos. Os maiores exemplares que descobrimos dessa fera mediam de 4 a 6 metros de altura e poderiam chegar a espantosos 14 metros do nariz até a ponta da cauda. Somente o crânio poderia chegar a 1,5 metros. No auge do seu tamanho, um T-Rex poderia pesar cerca de 9 toneladas. Mas não era só seu tamanho que dava a esse dinossauro uma força enorme, mas também a sua mordida, pois ela podia chegar a 60 mil newtons de força. Seus dentes afiados não só penetravam na carne de suas presas, como também arrancavam grandes pedaços e podiam não só partir, mas triturar ossos. O T-Rex foi um dos maiores predadores que já pisaram em nosso planeta, não é mesmo? Spinosaurus. O Spinosaurus era um carnívoro semiaquático gigante, com uma estrutura óssea única e uma crista nas costas. Estima-se que ele possuísse uma mordida extremamente forte. O Spinosaurus tinha várias características anatômicas que indicam uma força considerável. Seu crânio alongado e estreito continha uma série de dentes afiados e cônicos, que eram bem adequados para capturar e segurar peixes e outras presas.
Além disso, a sua mandíbula possuía um sistema de articulação flexível, permitindo a ele abrir a boca em um ângulo amplo para abocanhar presas bem maiores. Quanto ao modo de caçar alimento, acredita-se que o Spinosaurus era um predador semi-aquático, adaptado para caçar tanto em terra quanto na água. Estudos paleontológicos sugerem que sua estrutura corporal, com patas dianteiras longas e garras curvas, poderiam indicar a capacidade de arrastar presas para fora da água. Enquanto em terra, o Spinosaurus provavelmente percorria as margens dos rios e lagos em busca de presas como peixes, tartarugas, crocodilos e outros dinossauros. Ele pode ter usado suas garras dianteiras para imobilizar presas menores e sua mandíbula para morder e rasgar carne, sem contar o tamanho que ampliava sua força. Sua altura era de 4 a 5,5 metros e ele chegava até 15 metros de comprimento e podia pesar 8 toneladas no seu ápice. Se o T-Rex dominava a terra, o Spinosaurus dominava os rios. E se você quer saber o resultado de uma luta entre o T-Rex e o Spinosaurus, veja esse outro vídeo que está aparecendo na sua tela. Gigantossauros. O Gigantossauro era um grande carnívoro que rivalizava em tamanho com o T-Rex. Afinal, esse dinossauro poderia chegar a medir 13 metros de comprimento e pesar 14 toneladas quando adulto. Ele possuía uma cabeça grande e mandíbulas poderosas. O Gigantossauros foi um dos maiores carnívoros terrestres que já existiram e é conhecido por sua força e habilidade como caçador. Acredita-se que o Gigantossauros fosse um caçador ativo que perseguia e derrubava suas presas. Com base na estrutura de suas pernas e garras, os paleontólogos sugerem que o Gigantossauros provavelmente corria de forma coordenada. Ele possuía uma estrutura corporal robusta, crânio grande com dentes serrilhados e afiados. Esses dentes eram adaptados para cortar e rasgar carne e eram capazes de infligir ferimentos graves às suas presas. Sua mandíbula tinha uma musculatura forte, era impossível de fugir desse monstro. Carcharodontossauros. E por que não um dinossauro com dentes de tubarão? E é exatamente isso que o seu nome significa, pois seus dentes pontudos e serrilhados lembram muito os de um tubarão. Claro que ele era carnívoro e um exemplar caçador. Esse habitante da África podia chegar a 14 metros de comprimento e a 15 toneladas. Ele dominou o Nordeste africano e provou que os animais mais fortes emergem daquelas terras. Quanto ao modo de caçar, acredita-se que o Carcharodontossauros fosse um caçador ativo e oportunista. Possuía pernas longas e musculosas, permitindo que ele se movesse rapidamente e perseguisse presas em movimento. Allosaurus. O Allosaurus era um carnívoro terrestre de tamanho médio a grande. Ele poderia chegar a 10 metros de comprimento e pesar 2,5 toneladas. Conhecido por sua mandíbula poderosa e capacidade de caçar presas grandes. Por ser mais leve, ele também era mais rápido e sua grande abertura mandibular, equipada com poderosos dentes, o permitia caçar grandes animais e abatê-los rapidamente. Carnotaurus. Não se deixe enganar pela aparência engraçada desse dinossauro. As suas patas superiores curtas nos induzem a pensar que talvez seu equilíbrio não fosse um dos melhores. Mas estudos apontam que o Carnotaurus era veloz e rápido em esquiva, o que possibilitava com que ele caçasse animais de médio porte de forma eficaz. O Carnotaurus era um predador rápido, com uma cabeça grande e forte mandíbula, além de uma musculatura robusta. A sua cauda era grossa e por isso ela era uma arma poderosa para se defender ou abater presas. Os maiores exemplares poderiam chegar a 8 metros de comprimento e um pouco mais de 2 toneladas. Anquilossauro. Embora não fosse um predador, o anquilossauro era um dinossauro herbívoro, com uma couraça pesada e uma cauda massiva, usada como arma defensiva. Apenas um golpe com a ponta da cauda era necessário para afugentar muitos dos predadores. Caso atacado, a resistência desse dinossauro era surpreendente,
pois a coraça em suas costas protegia seus principais pontos vitais, o dando tempo de lutar e sobreviver. Quando adultos, eles poderiam chegar a 8 metros de comprimento e pesar 8 toneladas. Triceratops. Outro herbívoro famoso, o Triceratops tinha uma estrutura óssea grande ao redor do pescoço que servia como proteção e chifres poderosos que poderiam ser usados para atacar predadores. Enormes, eles chegavam facilmente a 9 metros e pesavam até 12 toneladas. Acredita-se que eles eram territoriais e não esperavam serem atacados para defender o seu espaço. Estegossauro. Um dos mais belos dinossauros, pois ele possuía uma série de placas ósseas ao longo da sua coluna e espinhos afiados na cauda, o que provavelmente servia como defesa contra predadores, além de dar ao estegossauro uma aparência chamativa e imponente. Eles podiam chegar a medir cerca de 7 metros e pesar até 2 toneladas. Essa lista destaca alguns dos dinossauros mais conhecidos pela força, mas vale ressaltar que cada espécie tinha suas próprias adaptações e estratégias de sobrevivência, e todas elas eram, em minha opinião, incríveis. Agora escreve aqui embaixo qual desses animais você acha o mais poderoso e o que mais você quer ver por aqui. Deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva ativando o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que nós postamos por aqui. Nos siga nas redes sociais e conheça os nossos outros canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir. Fui!